E nossa segunda matéria de hoje é para alertar o uso da tecnologia que cada vez mais crianças e jovens se distanciam do mundo real. Olha, lembrar que nós tínhamos aquelas brincadeiras interessantes quando criança, que ajudavam muito nas habilidades e criatividades. Ô, tempo bom! E é fácil encontrar crianças que ainda não têm o vocabulário formado usando smartphones e tablets. Até onde essa inclusão precoce pode ser benéfica para as crianças. Uma pesquisa realizada pela AVG Technologies com famílias de todo o mundo mostrou que 66% das crianças com idades entre 3 e 5 anos conseguia usar jogos de computador. 47% sabia como usar um smartphone, mas apenas 14% era capaz de amarrar os sapatos sozinha. No Brasil, a pesquisa apontou que 97% das crianças entre 6 e 9 anos usam a internet para jogos interativos e 54% têm perfil nas redes sociais. Definitivamente parece impossível imaginar uma infância livre da influência de tanta tecnologia. Novas diretrizes indicam os caminhos para equilibrar a quantidade e a qualidade que as crianças devem passar em frente de tablets, celulares e games. E as escolas têm um papel fundamental na hora de identificar as dependências tecnológicas, orientando pais e alunos. E é o que você vai saber a partir de agora aqui no Visita Record. Vem comigo. E vamos falar de um assunto bastante polêmico e que interessa principalmente aos pais que têm criança pequenininha. Nós vamos conversar com a Luciane, que é psicopedagoga e também coordenadora de uma escola particular no interior de São Paulo, aqui na cidade de Sorocaba, para falar o seguinte: qual a idade ideal para você dar um aparelho de tecnologia para uma criança pequenininha? Será que realmente é necessário? Esta é a nossa questão de hoje. Eu quero saber, Lu, se realmente é importante a entrega desse equipamento tecnológico na mão da criança, ainda quando o bebê é pequenininha, né? Já que os pais ficam preocupados se a criança vai evoluir tecnologicamente. E aí, qual que é a resposta disso tudo? Tudo bem, Alex? Obrigada pelo convite. É um assunto bastante polêmico, mas extremamente importante, porque assim que nós moderamos as nossas atitudes, nós passamos a agir de maneira correta e mais segura com os nossos filhos. Na verdade, a primeira infância, que vai de 0 a 6 anos, é o momento mais importante para nós desenvolvermos na criança a parte de coordenação motora, a parte da linguagem, a parte sensorial, o brincar, que acaba proporcionando todo este movimento na vida das crianças. Então, assim, nos preocuparmos com um bom quintal, com uma boa brincadeira de infância, seria o melhor momento. Agora, a tecnologia, ela anda paralelo a tudo isso. Ela está fazendo parte da nossa vida. Então, como que nós devemos equilibrar? Os pais acabam usando e as crianças aprendendo através de exemplos. E aí é que nós temos que nos policiar muito. Eles olham os pais mexendo no celular ou mexendo num computador e existe a curiosidade de explorar o mundo, então eles acabam tendo acesso a essa tecnologia. Como que os pais devem agir neste momento? Apresentar este modelo, que normalmente essa curiosidade acaba acontecendo a partir de 2 anos de idade, que é o momento que isso chama muito mais atenção. Apresentar com equilíbrio, com moderação, em poucas doses, e fazer com que, de fato, eles se sintam muito mais felizes brincando no quintal.
tempos os nossos, né? Que brincávamos no quintal o tempo todo e não queria sair. Ia para casa tomar banho bem à noite. Mas a pergunta também que é importante, eu quero saber dos malefícios. Quando os pais deixam as crianças muito tempo com a tecnologia, justamente para ter um tempo mais tranquilo, porque o aparelho, o celular, enfim, ele acalma a criança. Mas quais são os malefícios? Então, tem um psicólogo que ele é especialista e mestre nesta área, que se chama Léo Freiman. Ele é um professor da USP e eu adoro quando ele dá esse tipo de resposta. Ele fala assim: malefício? Malefício nenhum. Vamos pensar novamente. Tirando uma criança que vai ter um aumento excessivo de miopia, uma irritabilidade incontrolável, um sono agitado, uma dificuldade de interagir socialmente com o próximo, quando entra na fase da alfabetização não consegue focar nas atividades, tirando tudo isso, não faz mal nenhum, né? Eu acho incrível essa forma dele colocar, porque nos faz pensar, né? O uso indiscriminado, desequilibrado é altamente prejudicial. Então ele pode acarretar, se ele não for bem equilibrado, como você me perguntou, problemas muito sérios. Mas eu pergunto o seguinte, tem criança que já está acostumada, né? É fácil ainda você educar quem ainda está começando. Agora aquela que já está habituada. Quanto tempo devemos deixar um celular na mão de uma criança, um tablet ou mesmo na frente da televisão? Existem estudos que ainda não estão 100% concluídos, inclusive estudos fora do Brasil, né, que tem a Associação Americana de Psiquiatria, de Psicologia e da Pediatria, que eles fazem o quê? Eles recomendam que após dois anos, de 2 anos a 5 anos, a criança utilize qualquer tipo de equipamento que tenha tela 1 hora por dia, acompanhados de um mediador que vai o quê? Equilibrando todo esse resultado. A partir de 5 anos, 2 horas por dia até mais ou menos 12 anos. E a partir de 13 anos, umas 3 horas por dia. Veja bem, essa quantidade de horas, sempre com equilíbrio, sempre com supervisão do que eles estão assistindo, para a gente poder fazer uma triagem do que é saudável, que vem enriquecer, mas sempre com o olhar do educador, da família, de forma equilibrada, e a palavra equilíbrio acaba acompanhando, né, todo esse processo. A verdade é uma só, né? Os pais que são pais de verdade, o que precisa? Precisa é brincar com as crianças, né? Eu sei que a gente chega cansado, por isso tem que ter a responsabilidade na hora de fazer filho. Vamos falar que é verdade aqui? Doa quem doer, porque é verdade, gente. Nós temos que pensar 10 vezes antes de ter filho, se temos paciência. Hoje os pais normalmente têm filhos mais tarde, né? Antigamente a gente tinha com entre 20 e 30 anos, agora é 30 anos a 45. E a gente acaba não tendo o mesmo pique do pai novo para poder olhar a criança. Aí joga a tecnologia na mão da criança. Quando a criança se torna uma dependente tecnológica? Porque hoje é um vício muito recorrente no cenário da sociedade brasileira e mundial também. É muito comum, principalmente em lugares públicos que a gente nota, né? Então a família sai para almoçar ou para participar de um jantar e a criança, para permanecer junto da família, a família acaba usando um celular, para eu não dizer cala a boca, fique quieto, filho. Eles usam o celular e a criança perde a oportunidade de participar deste momento em família que é tão importante. Então, hábitos que serão adquiridos, que serão ensinados e aprendidos, eles só podem acontecer através do fazer, do participar. Então, perde-se um momento muito rico nesse processo. Existem também situações em casa, que tem crianças que só se alimentam na frente de uma televisão, na frente de um computador ou de um tablet. E é um momento que precisa existir uma relação gostosa, de intimidade com o alimento. Só que o que chama atenção, a tela. Então, este momento na alimentação acaba sendo prejudicado. Ou seja, mais uma vez, e vou eu repetir, equilíbrio, bom senso, conhecimento.
Mas é fácil, né, cobrar da criança, sendo que a educação parte dos pais, né? Outra coisa que é importante inserir chama-se etiqueta social. Quando você insere a criança no mundo do comportamento social, ou seja, para se comportar bem no restaurante, não ficar correndo no meio de um local onde as pessoas estão sentadas de forma silenciosa, tudo isso é possível que o seu filho comece a aprender desde pequenininho, para que você não passe nenhum tipo de vergonha e a criança não tenha aquele momento de mimadez, não sei como é que fala, né? Quando a criança fica birrenta porque você não deu a tecnologia para ela se comportar, seja no restaurante, seja dentro da igreja, aonde nós temos que ter o silêncio, né? Aí entra um pouco também na questão do comportamento social, da etiqueta social, que muitas vezes o problema estão nos pais. Perfeita pergunta, porque aí fica até completa a resposta anterior. O que acaba acontecendo, né? Voltando àquele cenário da mesa no restaurante, aonde a criança tem um tablet na frente, mas anterior a isso, cada membro da família também tem o smartphone na mão. E o que acaba acontecendo, não havendo aquela interação entre a família perdendo uma oportunidade rica de conviver neste momento familiar, ensinar seu filho, e como o Alex comentou, sobre a questão de uma postura adequada no local adequado. Educar não é na escola, hein, gente? Escola é para aprender. Educar eu sempre falo que é na casa. Olha, posso falar um negócio? A verdade tem que ser dita. Desculpa a minha franqueza, eu sou pai, eu posso falar. Não é fácil educar criança. Filho não é para qualquer um. Parece uma coisa meio egoísta da nossa parte, mas é difícil de você colocar criança no mundo para educar, porque a educação realmente... Porque muitas vezes nós não tivemos aquela educação para poder ensinar para os nossos filhos de que forma ele deve agir. Isso vem de uma sociedade antiga. Então, depende de onde você vem, que família que você vem, o que você aprendeu com os seus pais também. Mas quebre os paradigmas, procure ser diferente. Se você quer algo diferente na sua vida, faça algo diferente. E comece pela educação dos seus filhos, você dando o devido exemplo, né? Quando a criança chega na escola aqui, quando é que você percebe que ela tem essa dependência, que ela vem com essa vontade desse vício, que ela meio que parece que foge do trabalho, da brincadeira coletiva? Tem essa percepção na escola? Existe sim. Aqui a faixa etária de 0 a 3 anos, não. O que vocês utilizam aqui para ajudar as crianças, né? Esse benefício que vocês dão para a criança para melhorar essa dependência? Na escola, a gente estreita uma parceria com a família, demonstrando o que está acontecendo e atitudes tanto da escola quanto da família que devem ser coerentes para nós conseguirmos melhorar esse cenário. E normalmente costuma dar certo, porque a família acaba se conscientizando de que isso não está fazendo bem para os filhos. E mais uma vez, a família é a peça mais importante nesse processo de formação de um ser humano. Bom, assim como a escola, a família também deve dosar o uso da tecnologia em casa. Veja o que fala a Viridiana sobre esse assunto. Hoje em dia as crianças estão muito já acostumadas com a questão da tecnologia, então nós começamos a dosar todas essas, os limites, comentar com ele o que pode, o que não pode. Ele foi apresentado ao celular sim, ao tablet, mas nós sempre ali organizando o que ele poderia, sempre inspecionando tudo aquilo que ele estava assistindo. Hoje em dia nós temos alguns recursos também de desenhos, alguns jogos, mas tudo isso com limite. Para que a gente conseguisse também ter uma quebra disso, além da escola, que ele fica num período, no outro período hoje ele vai para um clube recreacional, que ele fica no período da tarde, na qual ali é resgatado toda aquela questão do brincar, da natureza, do andar descalço, do poder brincar com alguns elementos que hoje em dia nós não conseguimos ter mais em casa, né? E além, né, de toda essa força-tarefa que nós fazemos, o trabalho em família é importante também, o lazer em família, os fins de semana que nós temos um tempo maior, ter essa relação, né? Pais e filhos também eu acredito que é muito importante. Olha aí o caso da Viridiana. É uma família modelo.
o exemplo, tudo tem regras. Na família tem que ter regras, nada pode ser desregrado. Bom, para a vida inteira nós temos que ter regra, né? E que comece cedo. Oxalá se eu pudesse ter começado cedo na minha vida, hoje eu seria talvez muito melhor do que eu sou. Mas, infelizmente, eu não posso culpar os meus pais por aquilo que eu não sou hoje, porque depende da gente transformar. Eu falo isso por mim, inclusive, né? Eu queria saber, Lu, quais são as dicas finais aí que você pode dar para o nosso telespectador de como atuar com a criança, seja ela dependente ou ela que ainda não seja dependente, ou a mãezinha que está começando tá chegando o filho aí para os próximos tempos, né? Quais são as dicas? A tecnologia, gente, tem coisas muito boas, super importantes, bem dosadas, no momento certo, na dose certa. Então, o que deve ser feito? Em primeiro lugar, os pais olharem para o seu comportamento. O nosso comportamento, ele ensina muito mais do que as nossas palavras, e a criança nessa primeira infância, ela está extremamente atenta a absolutamente tudo que está se passando ao seu redor. Então, dose, cuide da quantidade que você está na frente do smartphone, procure usar mais esse tempo para estar junto do seu filho e não estar usando a tecnologia, porque senão ele vai observar e acaba cobrando isso de vocês. Procure atividades familiares em que você possa brincar, contar histórias, interagir com o seu filho, porque é o momento das janelas de oportunidades, é o momento em que eles estão abertos a aprender tudo isso, mas principalmente olhando para o nosso modelo. Ai, que bonitinho, ó, e tá chegando as férias aí, hein? Nada de tecnologia, é brincadeira mesmo no quintal, entre amigos, porque criança gosta de criança, mas também quer a atenção dos pais, né? Lu, super obrigado, seja muito feliz, viu? E para você, pais, atenção, você que está agora chegando às férias, inclusive, né, do meio do ano, leve suas crianças, resgate as brincadeiras, aquelas brincadeiras gostosas que a gente fazia quando a gente era pequeno, sem tecnologia, deixe um pouco de lado, procure saber na sua cidade, assim como estas que nós vamos dar agora, algumas dicas de onde levar as suas crianças na nossa região. Olha, tudo isso é muito legal, mas desde que os pais participem fortemente ao lado das crianças. No Clubinho, a gente tem diversas opções para estar agradando todo mundo. Nós dividimos normalmente em 2 equipes, uma de 3 a 6 e outra de 7 a 10. Normalmente no Clubinho, as semanas divididas por temas. Cada férias, a gente muda os temas para estar agradando todas as crianças da melhor maneira possível. Para os menores, normalmente a gente prepara caças, oficinas onde eles criam seus brinquedos, suas fantasias. Para os maiores, normalmente são jogos de competição e de estratégia. Mas nós temos também alguns momentos em que eles brincam juntos, que nós acreditamos muito nesse brincar livre da criança, o quanto ela desenvolve a sua criatividade. Os menores, vendo os maiores brincando, eles se estimulam e se desenvolvem. E os maiores, com os pequenos, eles aprendem a ter esse cuidado e todo esse carinho. Gostaram das dicas? Mas tem mais uma. Procure o SESC da sua cidade, porque lá eles têm uma programação maravilhosa de férias. É muito bacana. Gente, olha, essa aqui é uma dica de utilidade pública. Nossa intenção aqui é informar os pais para que cada dia mais as crianças se libertem, não que não seja necessário, mas que busquem resgatar as brincadeiras que realmente vão ficar nas nossas memórias, que são as brincadeiras da que a gente brincava assim, aquela coisa de, sabe, que a gente não tinha apelo nenhum, tinha que criar as brincadeiras. Essa é mais uma dica valiosíssima que a gente está entregando aqui para vocês no Visita Record, tá bom? Daqui a pouco a gente volta com muito mais, fique com a gente.
Gosta de andar de bike? A bicicleta, além de funcionar como meio de transporte, é uma atividade física de baixo impacto. Ajuda a fortalecer os músculos do coração e dos membros inferiores, como pernas e coxas. Sem falar na sensação de liberdade que as pedaladas nos trazem. Então, bora aproveitar as ciclovias e parques das nossas cidades.